Boa noite, desejantes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação. Nós estamos começando mais uma live do nada. Eu vou convidar hoje o psicanalista Alan Moore para a gente ter uma conversa aqui, um bate-papo com vocês também. Daqui o Alan. Alan, acho que você está por aqui. Boa noite, Alan. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tô te ouvindo bem também. Seja bem-vindo para essa live do nada. Ah, Às 9 horas da noite, se vê. você estava perguntando ela, será que vai ter gente, né, nesse momento do nada? Vai sim, a galera entrando aí, já tem 32 Eu tô no pessoas. 30. O pessoal É, deixa para participar também desses momentos depois da clínica, né, depois dos atendimentos. Então, sim, como vocês sabem, pessoal, tem gente aí entrando. Eu e o Alan, a gente está organizando um grupo de estudo sobre o Lacan, Introdução à Teoria de Jacques Lacan. E nesse momento, né, do grupo começar, antes de tudo, resolvi convidar o Alan para a gente bater um papo aqui. Até o Alan perguntou quais são as perguntas, né? Bom, vão surgindo. Na hora a gente teve essa experiência com a Lia Batista também. E estão, assim, é praticamente um de frente com o Luiz aqui. Nesse mais boa. tranquilo, Alan. O pessoal também vai fazendo perguntas aí, o que eles forem perguntando, vou ficar atento aqui no chat e vou te fazendo as perguntas. Então, Alan, queria que nesse momento você pudesse se apresentar, primeiramente, para as pessoas que ainda não te conhecem, se apresente, de onde que você é, o que que você faz da vida. A palavra é tua. Bom, então, né, meu nome é Alan, eu sou psicólogo. A minha formação, né, depois da graduação, é bem acadêmica, então eu fiz especialização em psicanálise, fiz meu mestrado em psicologia e meu doutorado em filosofia, né? Então, já dei aula em graduação, atualmente estou dando aula em pós-graduação apenas, né? Tenho meu consultório e também sou psicólogo escolar desde 2009, já há 15 anos, então, né? Contando agora. E nesse percurso acadêmico, né, eu sempre me voltei pela psicanálise, né? Então, um pouquinho desse lugar aí que eu vou falar hoje. Uhum. E Alan, é Alan ou Alan? Que eu aqui estou falando de um. É Alain, Alan, parece com Lacan. Bem humildemente, Alain lembra Lacan e é por aí. eu posso fazer, eu me chamando de Alan, né? Então, Alan. Normal, normal. A maioria chama de Alain. Então, Alan, o que que te fez querer estudar Lacan? Porque eu vou te falar um pouco da minha experiência, né? Assim, já foi difícil começar a ler Freud, né? Não é todo mundo assim que, pelo menos assim, né? Com quem eu conversava, não é algo fácil ler Freud. Ele tem uma escrita quase romântica também, mas uma coisa que eu experimentava muito é que quando tinha dormido muito bem, mas se eu começasse a ler o Freud, me batia um sono. Eu lia muitas vezes o Freud para poder responder as questões que os professores passavam na graduação. Mas aí, no Sim. momento que eu fiquei fora da graduação, eu fiquei de frente a frente com o Freud, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou ter que ler esse homem. Comecei a ler. Ó, a Rosa tá aqui, ó, com a gente, viu, Alan? Ana Rosa, pessoal da Ágama também. Isso, mano. E aí eu comecei a ler o Freud e fiquei assim, não, bom, vamos lá, vamos tentar. O Lacan tinha uma questão ainda maior. Por quê? Porque tem uma galera, até já falei com você sobre isso, que parece assim que utiliza do que o Lacan falava para fundamentar o próprio ego. Então, assim, enchem a boca para poder falar sobre o ator dito e não sei o quê. Então, assim, é algo que, para quem está começando, é quase um muro, né? Eu costumo dizer assim que parece ser uma língua morta, onde só os grandes monges do deserto conseguiriam interpretar aquilo. Né? Então foi assim, o meu interesse por Lacan começa pela psicanálise de crianças, vendo pessoas como a Rosa, como outros, a própria doutor falando de uma teoria lacaniana que faz anteparo, que dá realmente uma substância para aquilo que vai sendo criado.
né? Então, assim, a teoria lacaniana com a psicanálise de crianças me interessa. Então, meu caminho para Lacan começa por aí. Mas eu senti esse baque, assim, esse muro de essa língua não é para mortais. Então, como é que você então decide estudar esse tal do Lacan? Como é que isso aconteceu contigo? Ah, é muito interessante você trazer isso, Luiz, porque não só os monges são os únicos que conseguem interpretar, mas depois a gente fica um pouco mais maldoso e diz que, na verdade, parece que muita gente, inclusive, interpreta mal, assim, né? Ou de uma maneira que fica um negócio muito complicado. E eu fui para Lacan meio que quase meio sem querer, assim, sabe? Na minha graduação, no último ano, eu estudava com uma professora, a professora Nádia, que não é lacaniana, ela é psicanalista, mas não é lacaniana, e ela era minha supervisora, enfim, aí eu gostava da psicanálise, estava com ela, tá tudo bem, obrigado, né? E Lacan era um ser meio que, sei lá, era um outro teórico e não tinha muita entrada naquilo que eu estudava, assim. E aí eu fui fazer uma especialização, né? Na época saí da graduação, fui direto para a especialização, na Dom Bosco, aqui em Curitiba, já nem tem mais, enfim. E lá, sim, daí eram teóricos, né? Eram professores que estudavam Freud e Lacan. E aí que eu comecei a me adentrar nisso aí, né? Meio que sem querer, porque realmente eu não sabia. E a coisa foi, né, entrando um pouco mais, fui deixando de desgostar do Lacan, né? Que antes ele era meio assim, e depois fui, né, tá ok e tal. Mas de verdade mesmo, eu fui começar a estudar ele quando eu fiz a minha formação na Associação Psicanalítica de Curitiba. Eu fiz um início de formação ali, daí a gente começou a adentrar mais ainda. Mas no meu doutorado, que aí eu tive um pouco mais de condição e de fôlego para estudar de fato o Lacan, sabe? Que aí eu consigo dizer que, bom, aí eu entrei mesmo. Mas o estudo do Lacan, eu acho que também é interessante da gente pensar assim, né? Ele é difícil por si só, porque o camarada não ajuda. Então, assim, se ler Freud é difícil, e Freud era uma mãe, né? Quando escrevia, né? Era quase receitinha de bolo, assim. Lacan não, Lacan é a madrasta amada Branca de Neve, assim, sabe? É um negócio assim que ele não ajuda. E ele diz realmente que ele não ajuda, ele não faz questão de ajudar os leitores dele, nem o pessoal que está escutando ele, né? Então, o estudo de Lacan ele é algo que exige muito da gente, né? E não só muito atenção no que ele está colocando ali, né, no momento, mas exige que a gente tenha um certo arcabouço filosófico, epistemológico, para captar ali muitos dos conceitos que ele está elaborando e muitos dos autores que ele está citando, né? Que queira ou não queira, o cara ele tinha uma certa condição, que a gente chama de gênio, algo nesse sentido, mas de fazer uma articulação com tantos autores de tantas áreas diferentes para poder pensar a sua teoria. E se a gente vai a ele, se a gente vai a essa leitura sem estar, no mínimo, alerta a isso, realmente a gente esbarra num entendimento muito simples do que ele está trazendo, e aí a gente acaba pecando de alguma forma, Hum, né? Então, realmente não é algo fácil, assim. hum. Alan, você me falou isso, me fez pensar em algo que recentemente eu cheguei numa conclusão, né? De que, assim, eu estou lendo o Seminário 2 nesse momento, né? Seminário Livro 2 nesse momento, e em certa medida eu vi o Lacan falando sobre o Heidegger. Não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dele. Eu conheço o Heidegger porque tive uma cadeira de psicopatologia fenomenológica na faculdade. Mas isso quando eu estudava na Unifor e quando eu passei para outra faculdade, não tinha essa mesma disciplina. Então, eu sei que essa disciplina não é dada em todas as universidades, né? Assim, que nem todo mundo conhece, por exemplo, o Carl Rogers, que é um dos grandes nomes do humanismo. E aí, quando ele está falando do Heidegger, eu fiquei pensando assim, poxa, ele tá trazendo aqui uma referência que eu só sei porque, por sorte, na minha faculdade falaram sobre. Isso. Mas de onde eu venho,
que é da pobreza mesmo, assim, onde na minha família a gente não tinha esse acesso à cultura, assim, de livros, de Travou. Oi, Luiz, agora eu te escuto de novo. Ah, tá, desculpa, é porque apareceu aqui um negócio aqui do Instagram, mas deu certo. Então, como eu estava te dizendo, Heidegger não é ninguém para minha família, porque eles não fazem ideia de quem que seja. Né? Então, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque o Lacan várias vezes vai, assim como o Freud e outros analistas, né, eles vão se utilizando de referências não só da psicanálise, porque eles tinham isso culturalmente, tinham um ensinamento da filosofia, de outros campos do saber, e quando a gente chega de totalmente despreparado nesse sentido de conhecimento mesmo sobre esses livros, a gente fica sem ter o que fazer. Né? Ou então, assim, você vai ter que parar em cada referência para tentar entender de onde ele está tirando aquela situação. Porque quando ele está falando do Nietzsche, porque isso e aquilo, então, assim, eu acho que em certa medida estou tendo que fazer algumas escolhas, que é, não conheço essa referência e vou precisar passar por cima dela, porque eu sei que vou ter que voltar nesse livro aqui depois mesmo, né? Mas é fato que muita gente que não tem esse grande mergulho cultural, ou filosófico, ou psicanalítico, vai ver muitas das referências ali e não vai fazer ideia de onde é que o Lacan está tirando aquilo. E isso pode servir como uma espécie de impedimento para que você continue a leitura. Porque, por exemplo, quando o Freud está falando do Shakespeare, ele tá, mas a gente sabe uma coisa ou outra, mas a Uhum. gente não sabe de fato, assim, né? Alguns não sabem de fato. Os mitos, os grandes mitos, sabe? Aquilo a gente viu no terceiro ano do ensino médio para fazer a prova do vestibular. Uhum. Você passou por essas dificuldades também, assim ou não? Sim, sim, eu acho que eu tive filosofia, acho que no primeiro ano da faculdade, né? Fora a filosofia do ensino médio, mas na faculdade eu era bem desleixado, assim, né? Assim, eu estudava para passar e pronto, assim. Então eu nunca fui muito de me aprofundar. Assim, eu comecei a gostar de estudar quando fiz a minha monografia, na verdade. Então passou, assim, não pude aproveitar. E aí quando a gente vai ler Freud, vai ler Lacan, a gente faz exatamente isso, a gente pula, né? Ah, o cara tá falando, sei lá, de Heidegger, sei lá, Dasein, ser, sei lá, ser daí no mundo da morte, enfim, pula. Pula porque eu acho que depois ele se auto-explica, né? E a gente faz muito isso. E o que eu vejo hoje, como eu entendo hoje, é que isso não é tão interessante, sabe? É mais interessante que a gente pare, deixe Lacan de lado, vá nessa referência e tente absorver o máximo possível dela. Uhum. Porque, mas ela não é clínica, Heidegger era um filósofo, aí alguns vão colocar a ligação dele com o nazismo, não sei o quê, então já não gosta. Nananã. Ok, tudo isso ok. Mas se Lacan está citando ali, primeiro que ele não faz isso assim ao léu, aleatoriamente, né? Uhum. E é um autor que ele vai repetidamente trazer, né? Em alguns momentos mais próximo, em outros momentos para criticar. Hegel também é a mesma coisa. Sim. Então, vale a ida a esses autores, nem que seja para saber o que eles falam, saber quem são esses autores, quais os posicionamentos filosóficos deles, porque isso vai ajudar depois a gente a voltar a Lacan e entender o que ele está dizendo, Uhum. sabe? Um exemplo que é muito básico, por exemplo, é o conceito de substância, né? Volta e meia essa palavrinha aparece, tanto nos outros escritos e nos seminários. E se a gente lê o texto lacaniano e encontra a palavra substância, que, sei lá, associa ela a um substantivo ou qualquer coisa, sabe assim, taca, a gente está incorrendo num erro muito grave.
Porque substância ele é um conceito filosófico que vai ter lá em Aristóteles, vai aparecer em Descartes, vai aparecer, se não me engano, em Hegel também aparece um pouco, e que Lacan vai usar disso. E se eu não sei todo esse percurso do conceito, eu não entendo o que Lacan está colocando. Uhum. Né? Então, por exemplo, a substância aparece para Lacan quando ele vai trabalhar a questão do gozo, ele vai falar da substância gozante. Então, a substância gozante é uma tentativa de Lacan de solucionar o problema mente-corpo que está em Descartes pela substância extensa e a substância pensante, né? Esquecendo um pouco da substância divina. E essa substância ela vai ser inaugurada lá em Aristóteles. Então, se eu não entendo que construção é essa que ele está falando, eu passo por cima. Né? Então, por mais difícil que essa saída seja, né, seja abandonar um pouco do Lacan e ir para esses outros autores para entender o que esses conceitos, essas construções estão falando, quando eu volto para o Lacan, eu volto com muito mais condição. Uhum. Né? Nós ficamos, se não me engano, foram 2 anos com um grupo de estudos em filosofia e psicanálise. Né? E a gente fez um percurso muito interessante, né? Desde das religiões orientais, as religiões ocidentais, o mito cristão, o mito egípcio, o grego, o hindu. Entramos nos pré-socráticos, socráticos, passamos pelos religiosos, pela Idade Média, trabalhamos daí de Kant, Hegel, Descartes, Idade Moderna, para daí a gente poder ter um certo arcabouço de conteúdo filosófico que é trabalhado por Freud e Uhum. Lacan. Né? É um trabalho bem extenso, mas muito interessante, porque ele faz com que, quando a gente vai ler Lacan, a gente leia com outros olhos, a gente leia com outro entendimento. Acho que é a coisa do ler as referências da sua referência, né? Por exemplo, Aham. quando eu leio a doutora, eu sei que ela não tirou aquilo do nada. Ela não é uma grande bruxa, por mais que dissessem que ela era, e ela tirou todos aqueles conceitos de uma cartola e fez o que fez. Não, ela leu Freud, ela leu Lacan, ela leu Winnicott, ela leu ela até disse que não. Tem um momento lá que ela disse que não leu Winnicott, mas é impossível ela não ter lido, porque claramente tem um conceito dela que se parece muito com o dele. Mas, de fato, assim, ler as referências daqueles que são as nossas referências, né? De fato, fazer esse mergulho, né? Sim. É a mesma coisa Freud e Nietzsche, né? Uhum, Freud é um também que não leu Nietzsche, tinha medo até porque era muito próximo do que ele pensava, mas é isso, tem muita coisa ali, né? uhum, O próprio Schopenhauer, né? Freud, se não me engano, em 1920, 1923, ele vai dizer que leu Schopenhauer muito tarde na vida, uhum, né? E toda a construção do aparelho psíquico, desde 1900, na interpretação dos sonhos, ela é uma construção schopenhaueriana, né? Tudo uhum, bem que ele possa não ter lido Schopenhauer, mas a ideia de representacionismo, que Schopenhauer é uma das grandes vozes, estava posta em toda a ciência da época, estava uhum, posta em todos os autores da época. Então, como é que eu vou entender o que esse meu pensador está trazendo se eu não consigo fazer esse caminho dos conceitos, uhum. né? E eu Tem acho, dois... Pode falar lá. não, eu acho que os estudos hoje em dia pecam muito com isso, assim, sabe? Porque o próprio discurso cultural, o discurso social, a ideia de fast food, ele também entra. Opa, apagou com minha luz aqui. Vamos ver se volta. Voltou. Ele também entra nos estudos, né? Então, assim, eu preciso conseguir o mais rápido possível essa formação, essa especialização, esse curso, para ter isso, né? E como se isso garantiria o saber ou o conhecimento que seja. Uhum, Então, acho que isso é muito complicado, né? Quando a gente leva essa lógica para o estudo, isso é muito complicado, uhum, né? Dá demanda, estudar dá trabalho, assim, estudar cansa, né? Tem hora que você quer jogar tudo pro alto e desistir de tudo, né? Só que hoje muito o que a gente vê é isso, assim, né? Sem muita paciência para os estudos. uhum. Uma das coisas que acontece, Alan, é que quando tem dois analistas
brasileiros de crianças, né, assim, são teóricos maravilhosos, assim, incríveis, com uma história incrível, tanto clínica quanto teórica, que é a Ângela Vorcaro e o Alfredo Jerusalinski. Você pega Uhum. os livros deles e você não entende nada, porque eles são classicamente lacanianos. Então, assim, para você entender o que o Alfredo está falando, ou a própria Ângela Vorcaro, nos dois livros dela, que são um é psicanálise de crianças, o outro é a clínica psicanalítica de crianças, se você não leu Lacan, você não vai entender aquilo nunca. Eu falo da psicanálise de crianças porque a maioria das pessoas que me seguem aqui no perfil estão voltadas à psicanálise de crianças, e aí, assim, eu vejo realmente essa necessidade da gente fazer esse mergulho para entender os autores que a gente está lendo agora. Né? Então, assim, é preciso realmente ter um certo conhecimento ali dos conceitos lacanianos para poder entender o Alfredo, para poder entender a Angela Vorcaro e outros, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta, assim, como é que essa teoria, a teoria lacaniana, que ela te serve na tua clínica? Né? Que esses conceitos, o real, o simbólico, o imaginário, que é quase um mantra, né, que se diz assim, o simbólico e imaginário. O que isso te serve na clínica? Real, simbólico, imaginário e gozo. E o Eu gozo? não sei se pode falar essa palavra, se o Instagram derruba, mas e o Claro que gozo, não. porque né, todo mundo goza, todo mundo quer gozar Sim. e isso parte de um problema. Os conceitos lacanianos, eles não servem para a clínica, eles constroem a clínica, eles são a clínica. Quando a gente estuda epistemologia da psicanálise, a gente vê a diferença da construção teórica, né, de Freud e de Lacan. Freud sempre nos disse que a teoria dele é construída a partir da clínica, né? Esse é um método indutivista, né? Então eu pego um caso, outro caso, outro caso, outro caso e eu generalizo, né? Daí eu crio uma teoria a partir desse conjunto de particulares que eu tive acesso, né? Isso muito posto numa clínica médica da época, da construção que ele tinha na época, etc, etc. Com Lacan a gente vai entender um pouco diferente, né? Lacan parte do inverso, ele parte muito mais de um modelo dedutivista do que indutivista. Lacan ele constrói um arcabouço teórico, científico, formal, que a gente quiser colocar, para pensar uma possibilidade de clínica, né? Tanto que os conceitos, conforme ele vai construindo e ele vai nos explicando, só vão poder ser pensados na relação analítica, né? Por Uhum. exemplo, a ideia de inconsciente, né? Para Freud, o inconsciente ele é individual. Ele existe dentro do paciente, por conta até do aparelho psíquico freudiano, que é um aparelho representacional, né? Então, o pensamento epistemológico representacional ele vai implicar de uma certa forma, a ideia de racionalidade e de individualidade. Né? A, a posição epistemológica lacaniana é diferente. Né? Como ele não é representacionista, ele é muito mais de um pensamento linguístico, vamos dizer assim, não existe um inconsciente do indivíduo. O inconsciente não está dentro do indivíduo. Né? Ela vai dizer que o inconsciente ele é na relação entre analista e analisante. Porque o inconsciente é o discurso do grande outro. Né? E na relação analítica, o analista ocupa o lugar de grande outro. Ele vai dizer também que o inconsciente se faz pela boca do analista. Né? Então, essa construção teórica de Lacan, ela não serve para ler o que existe em um paciente. Ela é um arcabouço que cria uma condição para a experiência analítica.
Então, diferente de Freud, que vai pensar os seus conceitos numa interpretação do que ele vê na clínica, Lacan constrói um arcabouço teórico, vamos dizer assim, e com esse arcabouço ele possibilita uma praxis clínica para dar conta para dar conta, perdão, do mal-estar na sociedade. Então esses conceitos não só servem à clínica, mas eles são a própria clínica, né? Eles que permitem a, a acolhida de um indivíduo, a acolhida de uma subjetividade na minha clínica, né? Sem eles, eu não consigo ir à Uhum. clínica, porque aí eu não, é como se eu não soubesse o que eu estou fazendo, né? O que não quer dizer que eu saiba todos os conceitos, que a gente saiba todos os conceitos, né? Mas a ideia de que o arcabouço científico lacaniano, o arcabouço teórico lacaniano, ele vem de uma certa maneira antes da prática, né? Ele possibilita a prática, né? É mais ou menos como os juízos sintéticos a priori kantianos, né? São juízos sintéticos a priori, os juízos a priori que possibilitam ou que dão condição de uma experiência. Uhum. Alan, eu vou te fazer Alan, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que não deve. Eu sempre estou fazendo essa pergunta aos psicanalistas, que eu acho que não deveria. É uma pergunta que não deve ser feita, mas estou fazendo. É, em alguns momentos, né, eu estava lá no ateliê de supervisão clínica da Rosa, e quando eu fui apresentar um caso, eu disse, né? Ah, porque eu fiz a aposta nos conceitos, né? Eu fiz uma aposta na teoria. E aí ficou aquela coisa, nossa, mas a gente faz a aposta no sujeito. Mas eu tava ali fazendo de fato uma aposta na teoria para ver se aquele troço funcionava, né? E aí a gente pensa assim, por exemplo, o Lacan vai falar sobre as sessões curtas. Quando é que se faz esse negócio desse corte, né? Esse corte, né? Que momento esse negócio é feito? Então, assim, frente a esses conceitos, frente à técnica, você já pensou em deixar de ser psicanalista? Porque eu já pensei em deixar de ser psicólogo, inclusive. Você já pensou em deixar de ser psicanalista frente à dificuldade que é unir algo tão teórico para algo prático? Porque os nossos pacientes nos colocam em algo inédito, que não tem nos livros. E às vezes a gente quer se apegar aos livros. Tipo, esse momento é o momento do corte, faz o corte. Só que às vezes o momento passa. Em qual momento faz o corte, né? Depende do sono do analista. Se tiver muito sono, faz já no início já e manda embora. É, eu acho que eu nunca pensei em deixar de ser psicanalista, ou de, sei lá, ver o sofrimento humano pelo viés da psicanálise, né? Desde quando eu comecei a estudar lá na faculdade, mesmo sendo bem freudiano, vamos dizer assim, fez sentido para mim ler o mundo e ler a condição humana a partir dessa leitura, né? Que no final das contas acaba sendo isso, né? A psicanálise, as outras linhas teóricas, né? Colocando a psicanálise como uma linha teórica, que já é uma questão a ser levantada. Mas, enfim, o behaviorismo, as neuro, a psicologia complexa, a psicologia individual, enfim, elas são construções, vou colocar aqui teórico-científicas, cada uma delas suportadas por um lastro epistemológico e filosófico distinto uma das outras. Por isso, até que não faz sentido nenhum profissionais de linhas teóricas diferentes brigando para ver qual é a melhor, né? Aqueles que brigam por isso não têm nem ideia do que é o lastro epistemológico, né? E se soubessem o que é, saberiam que não tem sentido nenhum tentar colocar para disputar
quem é melhor entre psicanálise e behaviorismo, porque é como se a gente estivesse comparando, sei lá, uma folha de papel e uma maçã, né? São construções diferentes que nascem de lugares diferentes e pensam objetos científicos diferentes, né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar pela psicanálise, começou a me fazer sentido pensar pela psicanálise e a partir dela, né? Então, nunca consegui não olhar mais o sofrimento humano sem ser por esse olhar, por esse viés, né? E a dificuldade dos conceitos e dos estudos, tem hora que sim, tem hora que você só quer, enfim, guardar as coisas e deixar embora. Eu tenho muita dificuldade em ler, né? Me cansa muito, assim, eu leio um parágrafo, leio uma página, vou tomar um copo de café, leio mais uma página, vou levando fazer qualquer coisa, pra mim é muito chato ler, assim. Então, cansa demais. Mas e além disso, com a dificuldade do entendimento dos conceitos, tem hora que você só quer desistir. Não da psicanálise em si, mas de tentar entender, né? E eu costumo dizer que, de uma certa forma, a filosofia me salvou. Quando eu fui para o doutorado em filosofia, que daí eu tive a necessidade, né, e a obrigação de ler filosofia, de entender sobre a história da filosofia, de estudar sobre os autores da filosofia, isso começou a me dar muito mais condição de entender a psicanálise. E aí parece que a coisa começa a fluir mais, sabe? Então, onde antes era um negócio mítico, né? Porque tem isso que você fala também tem sentido, né? Tem muitos autores, muitos comentadores que quando escrevem de um jeito pior do que Lacan, né? É, no sentido de que o discurso psicanalítico ele tomou um corpo quase que místico, Uhum. né? Então você tem que ser de tal e qual igrejinha, tem que repetir os mesmos mantras, né? Real, simbólico, imaginário, gozo, real, simbólico, imaginário, gozo. Não importa se você entende ou não, Uhum. você só repete, né? E aí você um monte de papagaiadas, né, de uma certa maneira, de repetições que, quando você tenta aprofundar, o pessoal não sabe muito bem o que está falando. Então, isso é muito complicado. Isso, para mim, não fazia nenhum sentido. Né? Primeiro, que eu não conseguia entender, e segundo, que a pessoa não conseguia explicar, então tá uma barafunda danada. E quando eu fui para a filosofia, que daí eu volto para a psicanálise com outro conteúdo, com mais coisas, a coisa parece que começou a ficar um pouco mais fácil, sabe? Um pouco mais digerível, assim, de uma certa forma. Então, é isso. Uhum. E você falou, Alan, que você é psicólogo escolar. E Uhum. de que maneira que a psicanálise, os conceitos lacanianos, eles te ajudam na tua prática escolar? De que jeito isso chega na tua prática lá? Legal, legal. Sabe que a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, né? Sobre as possibilidades de atuação da, da psicanálise em atendimentos dentro do ensino, né? Das instituições de ensino. E daí eu já trabalhei com atendimentos de plantão, né? Tudo isso. Mas, para além dessas possibilidades de uma escuta, né? Vamos dizer assim, colocar bem rasamente, né? De uma escuta dentro de instituições, eu acho que, em especial, a teoria lacaniana, pensando na questão dos discursos, pensando na questão da linguagem, tudo isso me ajuda a pensar as instituições como lugares discursivos, né? E esses indivíduos dentro das instituições como atores que, que fazem parte de um mesmo discurso, né? Então, quando eu escuto hoje um professor, ou quando eu escuto um aluno, ou quando eu escuto um diretor, eu estou sempre tentando pensar como que aquele
sujeito enquanto discurso, como aquele discurso se costura com os outros discursos da instituição para pensar o mal-estar de existir naquela instituição, né? Então, de uma certa forma, tem uma saída desse atendimento individual, dessa ideia de uma individualidade, mas ainda mantendo ela, né? Claro que para isso só Lacan, vamos dizer assim, não é suficiente, né? O trabalho do Centro de Cognição, é, com o trabalho que Pichon Rivière fez, né? Dos grupos cognitivos, né? Então essa ideia de discurso também está um pouco para além do Lacan, apesar do Lacan ter usado os discursos, mas essa ideia de uma instituição, né? Trabalho também bastante com a psicologia institucional, né? Então a gente vai usando outros autores, mas sempre nessa vertente da ideia de discursos e de atores institucionais que fazem parte de um mesmo discurso e como que a existência nessas relações vai causar ou vai gerar um tal mal-estar, né? Hum, Então, acho que me ajuda nisso, assim, sabe? hum. A gente está falando então de estudo, de ensino, né, de transmissão, a gente pode falar dessa forma. E em certo momento, Alan, eu comecei a perceber que ler do autor não era suficiente, é, até mesmo para entendê-la, porque eu precisava ler o, quem ela lia, né? Então ela lia Lacan, por mais que ela se dissesse não lacaniana, ela bebeu muito da teoria dele. Então, até mesmo para entender em que ponto ela diverge do Lacan, eu preciso entender o que é que ela pensa e o que é que ele pensava também a respeito de alguns conceitos, né? Isso também me fez pensar que meu caminho foi meio que diferente, assim, que chega um momento onde a teoria, mas não só os meus pacientes também me dizem, leia Klein, vai na Melanie Klein que isso aqui só ela vai falar. Vai ler Sim, o tal do Winnicott, que isso aqui nem o doutor sabia, era ele quem sabia. Né? Então, descobre um outro autor que talvez ele fale sobre isso. Né? E acho que os grupos de estudo eles têm essa possibilidade da gente fazer um certo aprofundamento, que é muito melhor do que estudar sozinho, porque quando você estuda só, e muitas vezes é isso que eu tenho feito, isso me levou, na verdade, e acho que ainda continua me levando, a muitas confusões. Né? Então, assim, eu leio aquilo, às vezes eu leio com sono, então não entendo muito bem, e tem algo que o outro entendeu da melhor forma, porque tem outras referências, porque leu Klein antes, ou porque leu o próprio Lacan antes, né? E consegue aí fazer uma diferenciação nisso, né? Então, eu te pergunto assim, o que, que você acha a respeito desses grupos de estudo? Né? A gente está propondo um grupo de estudo, o que, que você acha de um grupo de estudo? O que, que isso pode, de fato, ajudar no nosso percurso de formação teórica e também clínica? Porque uma das coisas que eu penso, né? Acho que não adianta muito a gente estar fazendo grupos de estudo, cursos, etc., se a gente não coloca isso em movimento. Senão a gente fica obeso mental, que de obeso no corpo já basta, eu não quero ficar duplamente obeso. Então, assim, a gente fica só adquirindo conhecimento e não faz nada com isso. Né? Então, para que fazer mais um grupo? Para que mais um curso se a gente vai ficar só ali, sabe, ali no umbigo da teoria, sem sair, né? Então, assim, o que, que você acha de um grupo de estudo, de fato, assim? O que, que você pensa sobre isso? eu acho que o grupo de estudos possibilita com que a gente não viaje muito, sabe? Com que a gente não pegue aquele conhecimento que está tão difundido hoje em dia, com tanta facilidade, e que a gente fique delirando sozinho, né? O grupo de estudos, ele de uma certa forma exige com que a gente construa isso e jogue com os pares para ter uma ideia de se o que eu estou construindo está tendo algum sentido ou não, né? O que a gente vê muito hoje em dia é uma proliferação de cursos, né? De vídeos na internet, nas plataformas, enfim, de uma forma geral, onde a gente fica muito passivo, Uhum, né? Há críticas importantes, né, sobre a passividade da criança frente às telas, mas talvez fosse interessante a gente pensar
na passividade dos estudiosos frente ao conteúdo da forma como ele é passado na internet, né? Muitas vezes vendido, muitas vezes simplesmente passado. Mas é de uma passividade muito interessante, né? No sentido de que a pessoa está ali, vê o vídeo, às vezes vem 2x, 3x, 4x, 5x, termina aquele vídeo e aí é como se ele postasse, né? O de hoje está pago, né? O vídeo de hoje está pago, já vi o que eu tinha que ver, né? E eu acho que o grupo de estudos ele tem a possibilidade de colocar em discussão aquilo que está sendo estudado, né? Conversava com uma colega, com uma supervisionanda hoje, ela perguntou sobre o grupo de estudos, né, e disse, como é que você pretende fazer o grupo, né? Mais um aulão, é mais uma discussão? Eu falei, não, aulão não é a ideia, né? Aulão é só jogar lá no YouTube, joga o nome de um conceito que você vai achar bastante coisa, né? Uhum. E ele pode só, enfim, consumir aquilo, né? A ideia do grupo é necessário que se coloque em trânsito aquilo que a gente está discutindo, né? Porque senão a gente vira meros consumidores, né? Em velocidade 5x só para pagar o do dia. E aí eu acho que não sei o quão interessante é, né? Claro, tem vezes que a gente vai ficar mais quieto, mais escutando, tem vezes que a gente vai poder falar mais, mas para mim a ideia de um grupo de estudos é discutir, né? É discutir, é discordar, é trazer uma outra opinião, é dizer, olha, mas eu li ali num outro lugar que tal e tal coisa, para que a gente possa construir o saber, construir esse conhecimento, né? Não simplesmente recebê-lo, né? Quando eu fiz o meu primeiro grupo de estudo sobre a doutor, foi sobre o livro Tudo é Linguagem, né? E uma das coisas que eu mais queria era poder discutir com as pessoas, porque não tinha. Era a época de 2020, então as pessoas não, assim, era muito difícil encontrar um grupo de estudo que fosse só sobre a doutor. Tinha um grupo de estudo presencial, né, que pouco a pouco foi se tornando online, que até o grupo da Luciana Pires, que eu participei por algum tempo, gosto demais. Mas nessa época em que eu fiz o meu grupo, não tinha grupo de estudo sobre a doutora. Então eu estava ali tentando realmente fazer essa troca, né? Assim, vocês estão lendo, então vamos construir junto. Mas acaba que eu passei também por isso, né? Dessa situação onde as pessoas iam como se fosse uma aula e elas iam para beber e iam embora, né? Isso me desestimulou muito em relação aos grupos de estudo, tanto que fiz outros, mas por enquanto não pretendo voltar com os grupos de estudo da Doutor, porque eu sentia justamente esse ponto, né? De que a gente não tinha uma troca. E eu não queria estar em devaneio sobre a teoria, ali pensando sozinho, sem poder discutir com outros, né? As pessoas até participavam, alguns traziam questões, mas eu senti de fato isso, de que as pessoas lessem, fizessem não só um investimento monetário, mas um investimento de desejo mesmo, tipo assim, de pagar com o próprio desejo, de ler a coisa e de trazer assim, Luiz, você está errado, né? Se isso aqui não é assim, sabe? De poder a gente não é realmente, então vamos questionar, vamos pensar, e aí eu te coloco isso, né? Assim, para quem não é esse grupo de estudo? Todo mundo fala assim, a gente não se diz, né, que não é para tal pessoa. Aqui a gente diz, para quem não é. Eu diria que é justamente para essa galera que vai só ouvir e não vai trazer nada, mas para quem não é esse grupo de estudo. Eu acho que é isso, eu acho que não é para aqueles que querem pagar o do dia, Uhum. né? Pagar o do dia a gente paga na academia e quando vai, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas é para quem não, sabe, para esses que não querem discutir. Porque, assim, se a proposta é começar a pensar um autor que tem as suas dificuldades, tem as suas complicações, né? Ir lá para escutar simplesmente, entra nas plataformas de vídeo, entra no YouTube, põe lá o conceito e escuta esse conceito, né? Mas eu acho que isso seria muito
muito pouco, né? Muito fraco para a gente poder crescer. E eu acho que a gente precisa ter mais crítica, assim, sabe? Crítica com a gente mesmo, com as nossas modalidades de estudo, com os nossos autores. A gente precisa crescer em argumento, crescer enquanto pesquisadores, pensadores, cientistas, né? Porque é isso, né? De analistas e de psicólogos que aprendem por cursinhos e por vídeos, tem um monte por aí, Uhum, né? Eu acho que há uma certa banalização do ensino da psicanálise, sabe? uhum, Das outras áreas também, né? Não é prioridade nossa, né? Há uma banalização que começa com uma ideia de uma popularização de determinada ciência, mas ela tem um limite ali, tem um limiar onde a popularização se torna banalização, né? E aí, enfim, a gente vê um monte de coisa, né? De instituições dando certificados, formação, enfim, né? Eu acho que tem. e não sei se você sabe, mas tem sociedades, não sociedades, né, mas alguns grupos de psicanálise que dão distintivo de psicanalista para uma galera. Sério? Sério, vou mandar um print para você. Distintivo. Eu acho que a gente podia fazer um esse, hein? Quem ficar o ano todo com a gente ganha o broche da estante psicanalítica. E eu acho que ia ser legal. Boa, boa, eu vou fazer isso sim. Vai, vai. Eu ia curtir, eu ia curtir. A gente faz o encontrinho de só quem tem um broche, quem termina, Exato, né? exato. E Só quem tem o broche pode dizer o que é o simbólico do gozo do real, do imaginário. Eu acho que se terminar é justo. o grupo de estudo, sabendo dizer o que é o gozo real, o bem simbólico, imaginário, já Se, valeu o distintivo. se alguém souber, me explica, por favor, porque tá difícil. O conceito é complicado. Ela tem uma coisa também que as pessoas chegam muitas vezes perguntando, e eu sei que vai ter gente perguntando isso também, é assim, esse grupo me torna psicanalista? Eu reviro o olho 3 vezes, viro a menina lá do exorcista e digo que não. É por isso que hoje tem uma pessoa que trabalha comigo para não deixar eu responder todas as coisas. Mas assim, né? Um grupo de estudo, ele não torna ninguém um analista, de fato. Né? Assim, bom, na minha opinião, não. Mas Uhum. no percurso de quem quer ser um psicanalista, ou no percurso de quem quer sair mesmo da média, assim, né? Da média do, já me acostumei com o que eu já sei. Esse grupo, na tua opinião, ele vai trazer esse benefício, né? Esse bônus, lá no tripé, né? De que Uhum. modo a gente coloca um pontinho lá na base, na perna da formação com um Uhum. grupo de estudo desse. Porque, assim, um grupo de estudo online, ele perde algo muito importante, que é aquilo que só o presencial tem, que é a troca. Não é só o lanche, não. Às vezes tem lanche né, nesses grupos presenciais, né? Mas a troca do olho a olho, aquela coisa assim, a gente, poxa, você está passando por isso, e a gente consegue de fato ter ali um conhecimento mesmo das pessoas. E é diferente ouvir presencialmente, né? Seria muito bom ter você aqui em Fortaleza durante todos esses meses para a gente ter o grupo de estudo presencial. E até, Quem sabe uma vez. olha aí, é verdade. Um mês desse a gente consegue. Mas aí, assim, o que que você então vê como bom esse grupo de estudo online, sendo que os presenciais têm sim um que a mais, né? O que que isso pode nos beneficiar? Eu acho que o online ele possibilita a troca entre pessoas que antes não trocariam, né? Então, quando a gente fez esse grupo de filosofia e psicanálise, ele durou os 2 anos da pandemia, Uhum. né? Foi 2020 e 2021. E foi muito interessante, porque a gente fez um encontro presencial e depois
bah, entrou a pandemia, né? E aí, vamos tentar, vai acontecer, tentamos. Foi muito interessante porque ao longo desses 2 anos a gente tinha um núcleo de pessoas que se mantiveram, né, e outros que foram entrando. E muita gente de outros estados, né, que a gente nunca conseguiria encontrar se fosse um grupo presencial, Uhum. né? Então a gente teve trocas muito legais com gente que a gente talvez nunca conhecesse. Então acho que o online ele possibilita isso, ele amplia o nosso Uhum. universo, né? Claro, mas daí tem aqui, aí quem fala, quem não fala, ergue a mãozinha, não ergue a mãozinha, tem todas essas questões, mas que são facilmente resolvíveis, né? Quem não vai falar no online, não falaria no presencial também, né? Se eu falo no presencial, acho que falaria no online. Então, acho que isso não é um impeditivo, sabe? Eu acho que é muito legal presencial, para a gente tá junto, conversar, enfim. Mas eu acho que o online ele tem esse outro ganho, que é a gente poder trocar com gente que é de fora. Então, veja, esse grupo, a gente tá aberto para o Brasil todo, talvez para fora do Brasil, né? Então, olha a quantidade de trocas que a gente pode fazer, né? A Uhum. quantidade de estudos que a gente pode ter a partir disso. Uhum. Isso realmente é muito real nos grupos de estudo online, Alan, porque muitas vezes eu vi justamente isso, né? De pessoas de vários lugares do Brasil, gente de Portugal, gente que está morando em outros cantos do mundo, mas que fala português e consegue participar do grupo. Às vezes, pelo horário, não consegue participar online, mas vê a gravação depois, manda questões e de ver práticas diferentes, né? E ver coisas também que, poxa, lá eles estudam isso, aqui a gente estuda totalmente diferente. Então, sim, tem esse acréscimo, né? Essa possibilidade de troca, e como você falou, de pessoas que não se conheceriam, de fato, né? É engraçado que às vezes aparece assim, gente da mesma cidade que não sabia que o outro estava ali, que não se conhece, mas depois saem para tomar café e aí marcam a gente no Instagram. Olha, estou aqui porque a Estética Psicanalítica promoveu, como se eu tivesse até pago o café. Não foi, gente. O pessoal decidiu fazer e se encontraram. Mas sim, tem isso de benéfico ainda mais, né? Então, Alan, para a gente finalizar essa live do nada de hoje aqui, também é uma espécie de convite para o nosso grupo de estudo, eu te peço que você faça o seu convite para quem está aqui ainda com a gente, para quem passou, para quem vai assistir a gravação dessa live, para participarem desse nosso grupo, que já começa na próxima semana. Na próxima terça-feira, a gente já tem o primeiro encontro. Exato. Acho que para você que está iniciando o seu percurso no estudo do Lacan, ou que já tem um percurso aí na psicanálise, quer aprofundar as discussões dos conceitos lacanianos, dessa distinção entre Freud e Lacan, dessa proposta lacaniana para a psicanálise, eu acho que o grupo é para você. E a ideia é que a gente possa ter pessoas que contribuam com essa discussão, que argumentem, que tragam, que duvidem, que questionam, porque é assim que o conhecimento se faz, né? É a partir do diálogo e a partir da discussão argumentada dos conceitos, né? Não tem como uma ciência crescer, não tem como uma ciência progredir se não for pela discussão entre os pares, né? E a ideia desse grupo é isso, que a gente possa ter um espaço de troca, de conhecimento e de progressão do nosso saber e do nosso fazer clínico também, né, como consequência. Então é isso. Gostaria muito de vê-los aqui conosco e espero que a gente possa iniciar esse percurso juntos. Obrigado, Alan, pelas respostas, por responder tão bem essas questões aí que às vezes aparecem do nada. Obrigado pelo teu tempo também. E agradecer a todo mundo que participou por aqui, que esteve conosco. Tem muita gente aqui que já faz parte dos seus grupos de estudo. Um aqui já era aluno no começo, que estava dizendo, grande professor, não sei se estava querendo nota. Ela não dou mais nota. Nota, né? Mas assim, obrigado mesmo, né, por esse momento.
e até o primeiro encontro do grupo. Combinado, até terça. E obrigado a todos que ficaram, que estão assistindo aí a gente. Até mais, Alan. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.